E chegamos ao último. Olá, eu sou o André e este é o Gamenificent. E depois de termos feito a caixa de fósforos, a caixa tipo tigela e a caixa tipo baú, vamos aprender a fazer divisórias. Relembro, caso queiram consultar ou relembrar o material de que vão precisar, podem vir aqui a este link. Caso contrário, já têm o vosso material, vamos lá. Estas divisórias são muito simples de fazer, mas tenham em atenção que elas só funcionam em caixas de fósforos ou em caixas tipo tigela. Se bem que como as caixas tipo tigela têm as paredes inclinadas, é um pouco mais difícil. Por isso eu faria só nas caixas de fósforos. Mas tanto uma como outra é possível fazer-se. Na caixa tipo baú, aí não conseguem mesmo colocar lá divisórias. É importante notarem que devem fazer as divisórias antes de fechar a caixa, para que consigam colar a caixa antes dela ser fechada. Eu tenho já aqui uma planificação semelhante à do vídeo da caixa de fósforos, com 5 por 7 por 2 de altura, e é precisamente essa altura que primeiro nos vai definir a espessura da tira que vamos cortar. Portanto, 2 cm de altura, mais 1 cm para a aba que vai colar à base. Vou então cortar aqui uma tira com 3 cm. Como vos disse, há 1 cm que vai dobrar para colar essa aba na base da caixa, portanto eu faço já aqui um vinco com 1 cm. Novamente aqui o aristo é bastante prático nesse sentido, mas podem usar também uma régua. Depois de vincarmos, como sempre, reforçamos aqui esse vinco com a dobradeira. Ok, isto será então já a altura da divisória, os 2 cm. Agora vamos definir se queremos que a divisória seja na parte da largura ou do comprimento. Eu aqui vou querer fazer na largura, portanto terei aqui 5 cm de aba, né, no seu comprimento, e depois quero ter aqui mais 2 cm, normalmente eu faço as abas de cola com 2 cm, 2 para este lado e 2 para aquele. Portanto, a primeira coisa que fazemos é vir aqui já à nossa tira que já cortamos previamente e fazer um vinco com 2 cm a partir da sua extremidade. E aqui está. Agora, a partir daqui, fazemos então os 5 cm que precisamos para a largura da caixa, que neste caso também será a mesma medida aqui da aba. E finalmente, a partir deste vinco, fazemos o corte final que precisamos. Aqui está, esta vai ser a nossa divisória. Aqui faço um vinco e aqui faço também um vinco e faço para o lado oposto ao que tinha feito do outro lado. Isto para que a divisória fique equilibrada, não fique colada toda de um lado para que possa tombar para o outro. Assim conseguimos que ela fique equilibrada. Agora, vamos querer cortar aquelas diagonais. Lembram-se daquelas diagonais que eu vos digo que não precisam de ser muito rigorosas? Aqui também o fazemos. Portanto, nesta aba que vai colar à base, podemos cortar aqui. E nesta aba as abas que vão colar às paredes da caixa, podemos cortar também desta forma. Agora precisamos de encontrar o local onde queremos que a nossa divisória vá encaixar. Eu aqui vou querer que ela fique a meio, mas vocês podem colocar onde entenderem. Mas então, se eu quero a meio, e se a caixa tem 7 cm de comprimento, então quer dizer que eu marco aqui um ponto nos 3,5 de cada lado, bem como aqui em cima. E faço o mesmo para este lado da caixa. Isto vai ajudar-nos a fazer com que a divisória fique colada no sítio certo. Agora pegamos aqui na nossa divisória que já está aqui reservada, colocamos cola na aba
inferior. E agora, com cuidado, vamos então colar de acordo com estes pontos aqui em baixo. E agora, com a dobradeira, reforçamos aqui este ponto de cola. Pronto, aqui está então já a divisória, como conseguem perceber. Agora, quando formos colocar a cola nestas 4 abas para fechar a caixa, também vamos colocar nestas 2 abas da divisória. É o último passo deste tipo de elemento. Quando formos então colocar os pontos, fazer os pontos de cola aqui na caixa, começamos pelos da aba, ou da divisória, aliás. De um lado e do outro. Por isso é que também marcamos um ponto de referência no topo da caixa, para este momento. E agora temos aqui as laterais, fechamos aqui. E fechamos também aqui e aqui. Como de costume, reforçamos com a dobradeira. E aqui está. Depois disto é só fazer então a capa que vai fechar aqui esta caixa. Então, vamos a exemplos de jogos na nossa coleção que têm vários tipos de divisórias. Começando por um exemplo que vai aqui ao encontro do que fizemos ainda agora. Uma divisória simples, que divide uma caixa em 2 para moedas de 1 e 2 valores. Este aqui é do Seven Wonders. Se quisermos ir um bocadinho mais além, temos aqui estas 2 caixas que são do Targi e que dividem então uma caixa em 3 para os diferentes valores de pontos de vitória ou então para os diferentes tipos de recurso. Com uma divisória em 4, temos aqui, novamente no Seven Wonders, os pontos de guerra, os diferentes tipos ou valores de pontos de guerra, com 4 divisórias. E finalmente, talvez aqui tenha sido onde fiz mais divisórias numa só caixa, o Istanbul jogo de dados, em que temos aqui 1, 2, 3, 4 divisórias para fazer 6 espaços independentes, mais 2 mais compridas aqui ao centro, para que os dados sejam colocados ali dentro, em arrumação, mas também nós podemos pegar nos dados facilmente a partir deste ponto, uma vez que nós não usamos os dados todos logo de início do jogo, como vocês devem saber. E assim terminamos esta série de vídeos. Se tiverem alguma questão ou algum comentário, alguma sugestão para outro tipo de vídeos que gostavam de ser feitos, deixem nos comentários. Obrigado por terem estado desse lado e pelo desafio na criação destes vídeos e considerem dar-nos o vosso apoio da forma que melhor entenderem. Obrigado também à equipa, à Cat, ao Lourdes, ao Bruno e ao Carlos, porque sem eles isto não teria sido possível. Até breve, um abraço!